Servidores, aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro não sabem quando vão receber os salários de abril. A Justiça chegou a bloquear os recursos para o pagamento, mas o governo conseguiu derrubar a medida. Na queda de braço entre o Estado e os servidores, o governo venceu. No fim da tarde de hoje, a Justiça suspendeu a liminar que bloqueava R$1,5 bilhão das contas do Estado para o pagamento de salários para todos os funcionários públicos. Jorge, aposentado há poucos meses, já não sabe mais o que fazer para sair do sufoco. Hoje, só de juros e dos atrasos das contas, eu gasto em torno de R$1.000, né, por atraso. Horas antes, a Federação da Associação dos Servidores conseguiu garantir o pagamento dos salários de abril, que deveriam ser depositados até sexta-feira. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio derrubou a liminar, alegando que o bloqueio das contas traria o risco de grave lesão à ordem econômica. A decisão frustra os servidores, que não sabem quando irão receber. Já o governo do estado não garantiu o pagamento dos salários até o fim desta semana. Chove forte no sul, parte do sudeste e do centro-oeste nesta semana. Amanhã, uma área de baixa pressão atmosférica e uma frente fria provocam temporais entre o norte gaúcho, São Paulo e Mato Grosso. Também chove forte entre a região norte e o Ceará. De Sergipe ao Rio Grande do Norte, áreas de instabilidade vindas do oceano provocam altos volumes de chuva. Faz sol em parte do Rio Grande do Sul e entre o Rio de Janeiro, sul do Pará e Bahia. A temperatura não passa dos 26 graus em Campo Grande. Já em Palmas, faz calor de 33 graus. Hoje, no Recife, choveu mais da metade do esperado para o mês de maio. Amanhã ainda há risco para temporais e faz 27 graus. Em Vitória, faz 30 graus. Em Belém, 32. Em São Paulo, chove e a máxima não passa dos 24 graus. Nesta semana, o fim da escravidão no Brasil completa 128 anos. Mesmo depois de tanto tempo, os negros ainda sofrem com essa herança, mas também avançam na luta contra o racismo. Esse é o tema da nossa série especial. Longo caminho para chegar até aqui. Bom dia. E aí, mestre? Alisson é ortopedista num dos principais hospitais do Brasil. Foi na Faculdade de Medicina da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que ele se formou numa turma de estudantes em que os brancos eram maioria absoluta. 100 pessoas na turma de medicina. Quantos negros tinha na sala? 2. Você minha turma, eu e mais um. O pai e a mãe não tinham formação universitária, mas incentivaram os filhos a estudar. Alisson conta que primeiro passou em biologia, mas decidiu que queria mesmo ser médico e formado em faculdade pública. Virou então funcionário de um cursinho, trabalhava na secretaria e com isso podia estudar de graça para tentar o vestibular de medicina. Ali sofreu ofensa racista do pai de uma aluna que estava com as mensalidades atrasadas. Ele se dirigiu a mim e falou: cala a boca, não estou falando com você, seu macaco. E nisso ele saiu correndo e foi embora. Eu acionei ele. E você ganhou o processo? Ganhei o processo. Bom dia, bem. Tanto no hospital como no consultório particular onde atende, Alisson diz que nunca teve problemas com os pacientes, mas enfrentou atitudes racistas dos colegas. Quando estou no centro cirúrgico, muitas vezes a gente está com roupas que são todas iguais ali e muitas vezes eu sou todos, menos o médico. Ele lembra bem de um episódio quando já estava com máscara e uniforme pronto para a cirurgia e foi abordado por outra médica. Uma doutora falou: não precisa entrar não vou precisar de escopia hoje não, você está dispensado. Você é operador do um técnico de raio-x. É um exemplo das barreiras que os afrodescendentes enfrentam para ocupar posições de destaque. É preciso ter muita força interna. Aquele estereótipo, né? Você vê uma pessoa negra, talvez não vai imaginar que talvez seja um médico. Parece absurdo, mas no século XXI, muita gente ainda estranha quando vê um negro na função de médico ou em qualquer posição de destaque. E não se trata do preconceito de cada indivíduo apenas. É a história, o passado que se projeta distorcendo as imagens do presente. 300 anos de escravidão deixaram marcas profundas e o negro
segue aprisionado nesse estereótipo dos trabalhos braçais. Ele enfrenta dificuldades para atuar fora daquelas funções que são importantes, mas menos valorizadas socialmente. Nos últimos 50 anos, o Brasil urbano passou a aceitar o negro como ídolo, mas geralmente associado à arte ou à festa, ou então ao futebol. É um negro que muitos brasileiros chamam de rei. Mas para além do esporte e da música, ainda há uma longa travessia para se derrotar o racismo, que muitas vezes resiste disfarçado. Isso passa por superar a imagem distorcida que a sociedade ainda tem do negro, num país em que a maioria do povo possui o sangue africano. Parte dessa história vai ser mostrada na novela Escrava Mãe, que estreia no próximo dia 30 na Rede Record, e acompanha a saga dos escravos que chegavam em navios negreiros. Ambientada no Brasil de 1808, vai contar a trajetória de Juliana, mãe da escrava Isaura. O perigo que ele corria. Juliana é uma menina carismática, doce, mas é uma mulher muito forte. Juliana é criada pela família de um coronel e vive uma história de amor proibido. Mas foi o amor que despertou a minha vontade de ficar. A professora Márcia Lima estuda as marcas do racismo na sociedade brasileira e explica o que são, afinal, esses estereótipos. É algo que você fixa, né, e reproduz. Tá? Então, os estereótipos de grupos raciais, de minorias raciais, eles são baseados nessa figura, dessa imagem fixa, né, que a gente tem em relação a determinados grupos. São os estereótipos e as barreiras econômicas que fazem da desembargadora aposentada Luizlinda Valois um caso tão raro. Na Bahia, o estado mais negro do país, deveria ser normal ver magistrados afro-brasileiros, mas ela foi pioneira na terra natal e no Brasil inteiro ao tornar-se juíza nos anos 80. Com a caneta, uma negra igual a mim, filha de uma lavadeira e de um motoreiro de bonde, é motoreiro mesmo a palavra. Motoreiro de bonde? Não era para chegar lá, mas eu cheguei. Ela tem orgulho de sua origem, exibe os cabelos coloridos nas audiências. Talvez por isso tenha demorado 8 anos para conseguir a promoção e virar desembargadora no Tribunal de Justiça em Salvador. Isso só aconteceu depois de intervenção do Supremo Tribunal Federal. E ela era a primeira da lista por direito. Os nossos tribunais não estão acostumados a ter negros no ápice das suas pirâmides. Estão acostumados a ver negro com a vassoura e o pano de chão na mão, lavando os gabinetes, servindo aos ministros, aos desembargadores, aos juízes, o cafezinho, a água e ainda recebendo reclamação. A Janaína hoje está em licença maternidade, mas a farda no armário indica qual o trabalho dela. Antes de entrar para a aeronáutica, já trabalhou como ajudante de cozinha, babá. Na hora de tentar um estágio no banco, sofreu com preconceito. E apesar das boas redações, teve de insistir muito até conseguir uma vaga. Nem chegavam a ler a minha redação a princípio porque não se sentiam à vontade tendo um funcionário negro no banco. Depois veio muito esforço até entrar nas Forças Armadas, porque tinha que trabalhar e estudar para as provas ao mesmo tempo. Mas valeu a pena. Lindo demais ver a alegria nos olhos da minha mãe, a emoção da minha avó, o orgulho nos olhos das minhas irmãs. Foi um dia muito especial. Hoje, Janaína e 2 irmãs são sargentos. Ela venceu o racismo e também a ideia de que negros e negras devem se conformar com um lugar já marcado para eles na sociedade brasileira. O estereótipo é tão forte que no teatro e na televisão, quando o diretor vai montar o elenco, ele normalmente escolhe apenas atores brancos, a não ser que o roteiro indique especificamente que aquele é um papel para negros. Mas o que isso significa? É por isso que chama tanta atenção quando a gente observa o ensaio de um musical como esse aqui. São 11 atores em cena e os 11 são negros. Vai
vai entrar aqui. Tadeu Aguiar é um diretor com quase 40 anos de vida artística e diz que sempre trabalhou na lógica do negros só no papel reservado para eles. Não me passava pela cabeça ter negros no elenco, mas não é por preconceito, por nada, porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, é porque não me passava pela cabeça. Eu me pergunto... Mas aí apareceram mais de 700 currículos de atores e atrizes interessados nos papéis. E a maioria era de negros. Ele então tomou a decisão radical, inverter a lógica. Eu comecei a escolher o elenco, quando eu vi 70% do elenco que eu vi escolhido era de atores negros. Eu falei assim, caramba, então por que a gente não produz um espetáculo só com os atores negros? Flávia Santana diz que vai trazer o filho para assistir o espetáculo. Será a chance dele ver a mãe em cena sem ser num papel marcado para negros. O grande lance dessa montagem foi da gente mesmo ter que encarar isso como normal. Juiz negro, médico negro, ator negro? Não, apenas juiz, médico e ator. Um Brasil mais completo, mais colorido, menos desigual. Agora uma reportagem exclusiva. Recém-nascidos estão sendo negociados na internet. Você vai conhecer o caso de uma adolescente que numa rede social ofereceu uma bebê ainda na barriga. Nós encontramos a mulher que está com a criança. Ela saiu da maternidade com a recém-nascida registrada no nome dela. O quarto da bebê está todo montado. Móveis, roupas, carrinho, brinquedos e o berço decorado. A mãe da menina diz que a filha está arrependida por ter doado a recém-nascida logo depois do parto na Santa Casa de São Paulo. Hoje ela está arrependida pelo que ela fez, ela também quer a criança muito. Tipo, depois que ela deu a criança, acho que a ficha caiu para ela, né? No 5º mês de gestação, a adolescente procurou na internet alguém que quisesse ficar com o bebê. O site de busca direcionou a menina para a página de uma rede social, onde gestantes oferecem filhos para doação, o que é ilegal no país. O anúncio da adolescente foi prontamente respondido por esta mulher. Fabiola tem 31 anos e diz que não pode engravidar. Eu tinha acabado de perder um bebê em outubro, achei ela no dia 1º de novembro e ela não queria criança, eu querendo ser mãe e ela não querendo, eu resolvi adotar o menino. Para comprovar a gestação, a mulher levou a adolescente para fazer um exame de ultrassom. Confirmada a gravidez de uma menina, Fabiola passou a fazer depósitos constantes na conta da adolescente, como mostram os extratos bancários. Ao todo, Fabiola depositou R$6.000 na conta da adolescente. Segundo a versão da menina, ela não exigiu o dinheiro em troca da doação da criança e teria usado a quantia para comprar roupas, alimentos e principalmente o enxoval da bebê. A adolescente não queria que a família desconfiasse que ela pretendia doar a filha. Toda semana ela me pedia dinheiro de quantias de 100, 200... falando que ela alegou que a mãe dela não estava com ela, pedia dinheiro para comer. Então, às vezes, eu acabava cedendo não por ela, mas sim pela criança. A jovem fez o pré-natal aqui nesta unidade básica de saúde em Mauá, na Grande São Paulo. De acordo com o prontuário médico, o parto estava previsto para o dia 11 de março. Mas, de acordo com o depoimento da adolescente, no dia 17 de fevereiro, ela foi levada pela mãe de Fabiola e uma amiga que é auxiliar de enfermagem na Santa Casa de São Paulo até o hospital. A menina conta que não estava em trabalho de parto, que foi até lá para tentar o nascimento antecipado da criança. Ela disse que lá no hospital ficaram tipo adiantando, queriam... A enfermeira queria que o parto fosse cesáreo. Fabiola conta que a adolescente só foi levada ao hospital porque disse que estava com contrações e ameaçava matar o bebê. Ela ficava me pressionando que se eu não fizesse, ajudasse ela a tirar a criança, ela ia fazer o que tinha que fazer. Que no caso seria enterrar a criança.
A adolescente contou à polícia que deu entrada aqui na Santa Casa usando uma identidade falsa que ela recebeu de Fabíola. Isso foi feito para facilitar a fraude no registro da criança. O documento tinha a foto da menina, mas todos os dados eram de Fabíola. Minha filha não chegou a pegar em mãos o RG. Tudo foi a enfermeira, ela que deu entrada na internação. Fabíola nega. Ela entrou com o meu RG. Eu nem sei como faz falsificação, nem sei onde faz falsificação de RG. Ela também afirma que não houve qualquer participação da auxiliar de enfermagem da Santa Casa no crime, mas confirmou que a mãe dela conhece a funcionária do hospital. A adolescente contesta. Em depoimento, ela revelou que conheceu a auxiliar de enfermagem no 7º mês de gestação e que a mulher sabia sim da fraude, que ela auxiliou na internação, tinha conhecimento do uso da documentação falsa e que, inclusive, fez esta prescrição, escrita de próprio punho, na alta da adolescente para que o leite da menina secasse. A auxiliar de enfermagem não quis gravar entrevista. Por telefone, ela se disse surpresa com o caso e afirmou que foi enganada. Em nenhum momento soube que a adolescente que deu à luz não se chamava Fabíola. Eu conhecia como Fabíola, agora se essa pessoa que você está me dizendo é menor de idade e ela se apresentava com outro nome, eu não posso falar para você porque como que eu vou saber? A mãe da adolescente só descobriu tudo quando a filha voltou para casa e disse que tinha entrado em trabalho de parto na rua e perdido o bebê. Ela não acreditou e pressionou a jovem, que se disse arrependida pela doação. Aí ela foi em busca da neta. Fabíola se negou a entregar o bebê. A avó entrou na justiça pedindo a guarda da criança. O inquérito policial foi instaurado. A conduta da auxiliar de enfermagem está sendo investigada. Fabíola pode responder por falsidade ideológica, coação de menor e uso de documento falso. Eu vou lutar até o fim por a minha neta. Enquanto eu não ver ela aqui dentro de casa, eu não vou sossegar. Eu tento ver pelo lado bom do que eu fiz. Porque eu sei que eu salvei uma criança, querendo ou não, eu salvei a criança. A Santa Casa de São Paulo informa que até o momento não recebeu nenhuma notificação da polícia sobre esse caso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão no R7 Play. Fique agora com Paula Fernandes, Sérgio Malandro e um pedido de casamento diferente no programa Xuxa Meneghel. E a gente tem um encontro marcado amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.